Irmãos, a discussão do sábio é o diálogo. A briga é a discussão de gente tola. Ouça o que Salomão escreveu no livro dos Provérbios. Preste bem atenção, é o capítulo 20, versículo 3. Capítulo 20, versículo 3. Ele diz que é uma glória para o homem abster-se de contenda. Mas o tolo, porém, ele é o único que as procura. Foi isso que ele escreveu. Irmãos, a humildade é a excelência de todas as virtudes. Sempre será. As brigas, elas estragam as amizades. Sim, mas o diálogo com humildade vai gerar harmonia, união. Vocês entenderam? Agora, escute o que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, o que ele escreveu a Tito e lhe ordenou que ensinasse à igreja. Está em Tito capítulo 3, versículo 9. Ele diz assim: quanto às questões tolas, genealogias, contendas, disputas relativas à lei, foge delas, porque são inúteis e vãs. Você prestou atenção? Então, amados irmãos e irmãs, para que a gente possa gerar amizade, gerar a paz, nós precisamos da humildade. Aonde, como conseguir a humildade? A humildade está com Deus. A soberba está com o maligno. Então, com Deus a humildade, com o diabo o orgulho. Sim. E a ruína precede o orgulho. A glória, a honra e a riqueza precede a humildade. Essa virtude, por que ela é a excelência de todas as virtudes? Porque ela provém de Deus, do coração de Deus. O humilde, ele procura unidade, ele procura a paz. O humilde, ele procura a união, unidade, harmonia. O humilde, ele procura a amizade, a paz, com aqueles que buscam a Deus. E procura sempre evitar confronto com aqueles que são soberbos. Sim, porque o orgulho, a soberba, ela mora no coração do tolo, do insensato. A soberba é uma semente de Satanás, esse fruto ruim da soberba. Podemos dizer que esse é o primeiro e o maior fruto ruim, um dos piores que existe é a soberba. Ela não nasceu com o homem de jeito nenhum. Ela nasceu com o diabo, com Satanás. Sim, ela veio lá de cima. Esse Satanás, esse diabo, o príncipe dos demônios, o chefe deles, ele não era um demônio horrível. Não, ele não era mau. Era um dos melhores diante da glória de Deus. Mas o que aconteceu? Ele se exaltou, se ensoberbeceu, se encheu de orgulho, nasceu com ele. É ele quem semeia o orgulho, é ele quem semeia a discórdia, a desunião, as brigas. Você entendeu? É um dos motivos na Terra, é um dos motivos, uma das raízes, das origens de numerosos homicídios, suicídios e assassinatos, a soberba. Quando no trânsito alguém começa a brigar e discutir, pode acabar em morte, não é verdade? E quantos morrem depois de uma briga de trânsito? Alguém tem uma faca, um porrete, uma arma.
É isso que nós vemos todos os dias no mundo. Fora o que não passa na televisão ou nos meios de comunicação. Pessoas que estão matando, se autodestruindo por causa da soberba. Esse mal terrível. E como vamos se tornar humildes? Como vamos ser humildes como nosso Deus? Só o Espírito Santo, só o Espírito de Deus é capaz de nos dar e fazer gerar em nós este fruto da humildade. Como está nele e com ele a humildade, o Espírito de Deus, unido ao nosso Espírito, vai nos tornar humildes, vai nos tornar mansos, delicados, vai gerar em nós o fruto da paz. Os filhos de Deus são pacíficos. Sim, os filhos de Deus são mansos, os filhos de Deus são humildes. Mas somos testados, somos tentados, somos postos à prova. E quando nós caímos, quando acabamos discutindo ou brigando com alguém, seja na família, na rua, na empresa, nos lugares por onde nós andamos e frequentamos, quando a nossa discussão termina em briga, nós precisamos rapidamente refrear e colocar um ponto final para que esta discussão, esta briga no qual nós caímos, não se torne algo ainda pior, meus irmãos. Por isso, Jesus disse àquele povo e aos discípulos, está dizendo a você, está dizendo a nós, todo aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Sim, exaltado. Jesus deu esta prova. Jesus, ele mostrou mansidão e humildade quando ele foi injustiçado, quando foi torturado, maltratado. Ele mostrou isso, deu o exemplo. Ele não reagiu, ele não brigou, ele não discutiu. Quando os doutores da lei, os escribas, vinham ter com ele para colocar a prova, Jesus era sábio, ele dialogava, ele sabia muito bem conversar, sem brigar. Quando uma pessoa começa a falar em cima da palavra da outra e levantam a voz, e já não se entende mais nada, começam a puxar coisa lá do passado. E ali, naquelas palavras, vem difamação, vem calúnia, palavrões, palavras torpes, malignas. Isso já é uma contenda. Pode terminar em morte, separação, divisão. No livro dos Provérbios ainda, Salomão, ele fala a respeito de 7 coisas que são horríveis, uma abominação diante de Deus. E ele põe como 7º fruto ruim, isso que você vai ouvir agora. Aquele que semeia inimizades entre os irmãos é uma abominação aos olhos de Deus. Você ouviu? Semear inimizade no meio dos irmãos. Confusão, perturbação. Precisamos tomar cuidado e evitar. Nós devemos receber as pessoas, conversar com elas, mas temos que lutar, nos esforçar para não terminar brigando por causa dos nossos pontos de vista, da nossa ideologia, do que nós pensamos ou achamos, ou daquilo que pensamos estar certo. Por isso, é importante nós também ouvir as experiências dos outros, principalmente no reino de Deus, na igreja, para que possamos ter unidade, união com os irmãos. Como é bonito, como é lindo aos olhos de Deus que irmãos vivam unidos. Sim. E essa divisão, amados irmãos,
essa desunião, isso acontece muito dentro da casa, das famílias, no meio de parentes, entre vizinhos, no local onde você trabalha, na igreja, nos grupos, nos ministérios. E acontece, às vezes, divisões, inimizades. É preciso que nós colocamos um ponto final na inimizade, um ponto final nas brigas, nas contendas. A coisa não pode ficar assim. Nós precisamos de unidade. Ouça o que Jesus disse a respeito de duas pessoas. Ele disse o seguinte: quando dois estiverem unidos em meu nome diante de meu Pai, tudo o que eles pedirem receberão. Aonde dois ou mais estiverem unidos em meu nome, ali eu estarei. Unidos. É preciso estar unidos. Entre dois, se são 10, 20, 50, é preciso haver essa unidade, principalmente no meio das lideranças. Sim, há quantas divisões no meio da liderança? Quando se vai fazer um trabalho, uma obra de Deus, tem que haver essa unidade. Sim, a unidade. Todos têm dons espirituais. Todos têm dons espirituais. O Espírito Santo é infinito em sabedoria e inteligência. Ele sabe do que o grupo precisa e dá a cada um, distribui os dons segundo a necessidade do grupo, da igreja, da comunidade. Não vai faltar nada. Não, de jeito nenhum. Mas é necessário que haja essa necessidade da humildade, da unidade, da harmonia. Vocês estão entendendo? Por isso, Paulo, na carta a Tito, ele alerta e ensina quanto à questão tola de genealogias, contendas, disputas relativas à lei, foge delas, porque são inúteis e vãs. Inúteis e vãs. Relativa à lei, relativa à Bíblia, relativa, na época, à Torá, às Escrituras Sagradas, a lei e os profetas. Sim, era a palavra que era pregada nas sinagogas. E era a palavra que eles também pregavam e ensinavam. Por isso, coisas que vão nos dividir, coisas que vão nos separar e gerar briga, contenda, devemos evitar. Se a pessoa, ela continuar sendo teimosa, então, quando advertido uma ou duas vezes, é preciso se afastar dessa pessoa. Fugir dessa pessoa. Senão, nós vamos continuar pecando, desagradando a Deus. O clima não vai ficar bom. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo vai desaparecer. Ele não permanece no meio de gente que está brigando, que está discutindo. Às vezes, por algo que é inútil. Vocês estão entendendo? Quanto mais sobre a lei, sobre o evangelho, sobre doutrina. Devemos pregar a palavra de Deus, é claro. Ensinar a educação do reino de Deus está na Bíblia. A verdadeira educação, ela está na Bíblia Sagrada. No Novo Testamento e no Antigo Testamento também. E nós temos que guardar a palavra de Deus, amados irmãos, como vocês que são operários, que trabalham arduamente para ganhar o pão, o alimento de cada dia. Vocês trabalham para ganhar dinheiro, e o dinheiro vai comprar alimento, pagar suas contas. Então, você guarda o dinheiro no banco, você guarda na carteira, na bolsa, vigia e guarda. E sabe muito bem usar o dinheiro. Falo daqueles que usam o dinheiro para fazer o bem. Assim também, nós precisamos guardar a palavra de Deus, como se guarda o dinheiro. Não se joga dinheiro no lixo, não se joga dinheiro fora. Vocês ganham dinheiro para guardar e usar. Assim a palavra de Deus, devemos guardá-la na carteira, no banco do nosso coração. É assim que devemos guardar a palavra de Deus. Na carteira, no banco do nosso coração. Lá no interior da nossa alma e do nosso espírito. Porque nós somos seres eternos.
Nós nunca morremos. Nosso pai, nossa mãe gerou em nós um corpo físico. O pai e a mãe de nosso corpo exterior, físico, esse é nosso pai e nossa mãe. Podem ser gente boas ou podem ser gente ruins. Quantos pais que são imprestáveis, e mães também, que são das trevas, do diabo, mas são pai e mãe do corpo físico. Porém, o pai do nosso espírito, da nossa alma, o pai do nosso coração, da parte espiritual nossa, ou é Deus ou é o diabo. Ou é Deus ou é o diabo. Foi isso que Jesus disse aos judeus que não acreditavam nele, que o difamavam, caluniavam. Jesus disse: vocês estão dizendo que são filhos de Abraão? Não. Vocês não são filhos de Abraão. O pai de vocês é Satanás, não é Abraão. Eles eram filhos de Abraão na carne, no corpo físico, biológico. Agora, no espírito, na conduta, no comportamento, quem era pai deles? O demônio. Conosco não é diferente. Quando falamos que nosso pai é Deus, nós precisamos produzir frutos de verdadeiros filhos de Deus. Ou é o diabo, ou é Deus. São dois. Ou temos como pai Deus, ou o diabo. É a nossa conduta, nosso comportamento, nossas ações, reações, nossa expressão. Isso nos revela quem está dentro de nós, quem é nosso pai. Se somos mentirosos, se somos falsos, se somos malignos, se somos perversos, se somos infiéis, nosso pai não é Deus, ainda. Mas você está vivo? Não está morto? Não, no espírito está, mas no coração e na alma você está morto. Porém pode ressuscitar, pode nascer de novo e se tornar um filho de Deus. É o que está escrito no Evangelho de João, no primeiro capítulo. Deu-lhes o poder, Deus deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus. Aqueles que creram nele e o receberam, o Filho de Deus. Então, se nós cremos, tivemos fé no Filho de Deus, Deus nos dá o poder de se tornar filhos e filhas de Deus. Aí não somos mais filhos de nosso pai, de nossa mãe, em nosso corpo. Isso não importa mais. Quem é nosso pai é Deus. Então, se é Deus, todos os fiéis e justos na terra e no céu são nossos parentes, nossos irmãos. Vocês estão entendendo? Fazer a vontade de Deus. Aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe, meu parente. Foi o que Jesus disse. Então, nosso Pai é Deus. Se nós praticamos as obras de Deus. Se nós não praticamos as obras de Deus, temos como pai o diabo. Estamos perdidos. É preciso que nos voltemos a Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a força, arrependidos, e devemos seguir o que ele nos ensinou. Guardar a palavra de Deus no coração. Não podemos só pronunciar com nossa boca. Há muitos por aí, muitos e numerosas pessoas que têm resenha de glória e proclamam a Deus e têm uma vida de oração, até de louvor, trabalham em ministérios, porém produzem frutos que Deus abomina. Este que gera inimizade, que é abominação diante de Deus, gerar inimizade no meio dos irmãos, é horrível, vocês estão entendendo? Então, meus irmãos amados, a humildade é a excelência de todas as virtudes. Humildade com Deus, orgulho e soberba com o diabo. Amém? Deus os abençoe e até o próximo vídeo.